Legal, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas, mais uma oficina de prática e hoje nós vamos fazer o plantão de dúvidas da pós de Direito Imobiliário. Bom dia, Mauri, querido Mauri que está aqui conosco, a Silvia também, o Renato, a Heloísa, o Gabriel, o Gustavo, Jéssica, Sônia, Delamares, todo mundo com a gente aqui. Que legal, que legal. Vamos iniciar então esse plantão com muito carinho, tá bom? Mais um plantão de dúvida e oficina de prática de Direito Imobiliário. Que legal, muito bom ter você aqui. Vamos iniciar então. Liberado aqui, pode liberar. Legal. Legal, pode liberar. Isso, ótimo. Que legal, a Grazi chegou aqui também, a Patrícia, todo mundo chegando, que bacana, gente. Vamos lá. Bom dia a todos, então vamos iniciar mais um plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação em Direito Imobiliário. Essa pós que foi feita com tanto carinho para ajudar você, para que possamos juntos estudar e evoluir. Essa pós-graduação que é da Escola Superior Universitária. O Odinaldo aqui também, bom dia. Doutora Aline, bom dia. Então vamos iniciar mais uma aula, plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação em Direito Imobiliário. Vamos juntos? Vamos caminhar? Que legal. Vamos lá, nós já falamos aqui que nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Inclusive o professor lançou, mês passado, esse livro aqui, As 36 Espécies de Uso Capião, para a gente refletir sobre cada uma delas. Né? Não são só 5, 3, é muito pouco que a gente aprende na faculdade, infelizmente. Bom dia, Doralice. Então, nesse momento, sabendo que nós temos mais de 36 espécies de uso capião e pelo menos 3 procedimentos, o procedimento judicial, extrajudicial e administrativo, eu quero dar ênfase com você à documentação, aos documentos de uso capião. Professor Júlio, quais são os documentos que eu vou juntar em uma ação de uso capião? Quais os documentos que eu vou juntar em um uso capião extrajudicial? Quais são os documentos facultativos? Quais são os documentos obrigatórios? Então, nessa linha, é isso que eu quero conversar com você, tá bom? Vamos juntos? Então, presta atenção na aula aqui, lembrando que o professor traz o assunto, o carro abre alas e ao final você vem com as perguntas, tá bom? Parabéns para você que está fazendo pós comigo, eu tenho a honra de coordenar essa pós na Escola Superior Universitária, o Portal ESO, e fico muito grato por você estar aqui conosco e a ideia é essa, a gente desfrutar da prática, que é o que a gente precisa para pagar nossas contas, para viver bem, né, da advocacia, conhecendo o assunto, dominando o assunto, podendo ajudar o nosso cliente. Então, vamos juntos. Quando fala de uso capião, então, judicial, ação judicial de uso capião. Extrajudicial, o uso capião que nós estamos acostumados, aquele que você tenta fazer no cartório. Nem sempre é possível. Vendem uma coisa para nós que é fácil fazer uso capião no cartório, é rápido. Não é bem assim. De cada 100 casos de uso capião, se a gente conseguir fazer 98 judicial é a média, vai sobrar uns 2 o extrajudicial. O extrajudicial surge sofrendo o extrajudicial, só que não dá para usar em todos os casos. Se tem litígio, se o cartório da cidade é conservador, se o tema é polêmico, não vai dar para fazer extrajudicial. O extrajudicial tem que ser muito livre, desembaraçado, então cuidado, tá bom? Quando eu falo de uso capião, existe o administrativo, ou administrativa, tanto faz. Não confunda com extrajudicial, hein? Por favor, não confunda com extrajudicial. Quando eu falo de uso capião administrativo, é aquele que é feito na prefeitura, no município, equipara-se a REURB. Então, muita atenção em relação a isso. O uso capião extrajudicial, gente, assim como qualquer uso capião, é um modo originário de aquisição da propriedade, de bens móveis e imóveis. Não podemos esquecer dos bens móveis. Quantos carros, motos, professor, não tem como regularizar, o despachante falou que não dá para regularizar esse carro, essa moto, esse caminhão. O uso capião pode ser uma alternativa, uma baita de uma alternativa, é real. Então, o uso capião, de fato, é a forma originária. E por que é originária? E aí você vai entender. A uso capião é originária porque não há relação entre o antigo e o novo proprietário. Não há relação. Tanto é que o uso capião, a ação judicial do uso capião não tem réu. Não existe uma relação entre o antigo proprietário e o novo.
né? O posseiro que quer se transformar possessário, o posseiro que quer se transformar proprietário. Não existe conexão fática, não existe nenhum vício ou defeito no ato da aquisição da posse. Então, a conquista da propriedade, quando é forma originária, é através dos requisitos também conhecidos no direito real. Então, olha como é diferente. Para os capião, gente, existem dois fundamentos, a gente precisa guardar isso, hein? Para os capião existem dois fundamentos jurídicos. O primeiro é a função social. Eu não estou falando dos requisitos que todo mundo já conhece, tá? Que aí é muito café com leite. Todos os capião têm que ter posse, mas pacífica, nem os donos. Legal, a gente já sabe disso. Mas existem dois requisitos fáticos. Existem dois fundamentos, duas teses obrigatórias no uso capião. Os chamados fundamentos jurídicos. O primeiro é a função social da posse e o segundo é a regularização ou também juridicidade de situações fáticas consolidadas. Então, dois pontos importantes, hein? Dois fundamentos jurídicos do uso capião. Função social da posse e o segundo, a regularização ou a juridicidade de situações fáticas consolidadas, tá? E aí eu trago, por exemplo, se uma pessoa possui uma propriedade por um período temporal e da função daquela propriedade, isso é, ele se habita com a família, ele trabalha, trabalho também é posse, né, gente? Eu posso fazer uso capião com a posse direta, indireta, posse alternada, aquela posse que eu não alugo, não empresto, não moro, mas eu tomo conta. Então, dependendo do tipo, do tamanho do imóvel, tal situação, né, de fato, pode ser aplicada a várias posses. E todas essas posses diretas, outra parte eu subloco, outra parte eu faço um arrendamento, e mesmo assim eu consigo fazer uso capião no meu nome. Eu posso ter várias posses, direta, indireta e alternada naquele mesmo terreno. Isso é possível, e mesmo assim eu posso fazer uso capião. Quando eu falo das modalidades, são mais de 36, as mais conhecidas, uso capião ordinária, 10 anos, né, cai para 5 anos quando existe uma transação onerosa, o cancelamento no cartório de imóveis. Extraordinária, 15 anos, se existe moradia habitual ou, né, de fato, caráter produtivo, obras ou caráter produtivo, existe uma redução de 15 para 10. Existe o famoso uso capião rural, ou constitucional rural, ou especial rural, 5 anos, mas aí tem limite de metragem, o imóvel não pode ultrapassar a 50 hectares. Lembrando que nós temos a fundamentação desse uso capião na Constituição Federal, artigo 191, e também no Código Civil. A uso capião urbana, o imóvel também tem limite de metragem, não poderá ultrapassar 250 metros quadrados. A fundamentação da uso capião especial urbana ou constitucional urbana, nós estamos falando sim do artigo 183 da Constituição Federal, também do artigo 9º do Estatuto da Cidade, é importante lembrar, viu, gente? A gente acaba esquecendo, hein? E também o artigo 1240 do Código Civil. Então nós temos aí 3 fundamentos. É claro que nós temos várias outras espécies, mas essas são as mais utilizadas no dia a dia. Quando nós falamos aqui de uso capião, o que a gente precisa saber? Quais são os documentos obrigatórios? Então vamos lá. Tanto no uso capião judicial quanto no uso capião extrajudicial, eu preciso sempre juntar a planta e mineral descritivo. Os dois juntos podemos dizer que é chamada topografia. Eu preciso fazer a juntada desses dois documentos. São obrigatórios, são necessários. De fato, não dá para fazer uso capião sem a planta e mineral descritivo. É um documento obrigatório. Se é judicial, eu posso juntar uma planta antiga. Se é um uso capião extrajudicial, tem que ser sempre atualizada. Se é judicial e meu cliente não tem essa planta e não tem condições de pagar um topógrafo, eu posso pedir sim para esse cliente, de fato, orientá-lo a respeito da possibilidade de pedir a antecipação da perícia, porque aí meu cliente gasta uma vez só, porque no uso capião judicial sempre nós vamos ter a perícia. Então antecipa a perícia e aí gasta uma vez só. Outro documento obrigatório no uso capião, não podemos esquecer, também, né, gente, a certidão de propriedade atualizada, ou a transcrição, quando tem. No Brasil existe um buraco, um queijo suíço de muitos imóveis sem registro em lugar nenhum. Inclusive tem um uso capião próprio para isso, que é o uso capião de vício registral. O uso capião de vício registral é aquele uso capião que eu vou usufruir para regularizar um imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Eu faço prova que esse imóvel não tem registro em lugar nenhum através do quê? Na nota devolutiva de um cartório, onde o cartório se pronuncia que nada consta naquele cartório. Aí você vai em outro cartório, nada consta lá também. Então, assim eu consigo provar, né, de fato. Então, importante, hein? Importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui dos requisitos obrigatórios, eu preciso provar no uso capião a posse, clemência pacífica, animus domini. Então,
Dentro dessa linha é que eu vou trabalhar com os documentos, com as provas. No Brasil, o que a gente precisa lembrar? Nós temos que viajar lá no direito civil e no processo civil faz uma conexão. Quais são as provas no processo civil? Você parou para pensar? Nós temos duas. Eu nunca vou esquecer, porque o professor gosta muito de ler, eu fui ler um livro, Teoria das Provas. Meu Deus do céu, 180 provas e uma confusão mental. Não, eu acho que é o caminho errado, a gente tem que ser didático. No Brasil, segundo o Código de Processo Civil, nós temos duas provas. Fica mais fácil da gente entender, fica mais fácil de explicar para o cliente. Nós temos as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, e do outro lado nós temos as provas documentais. Dessas provas documentais, eu tenho documental em sentido estrito, tudo que seja palpável. Eu tenho a prova da inspeção judicial, o juiz ou alguém vai até o local, fazer uma inspeção judicial, é prova documental. A terceira prova documental é a ata notarial, é prova documental também. Eu posso lavrar um tabelião de notas. E a pericial, a prova pericial seria a quarta e última prova documental. Então, nessa divisão, eu tenho duas provas no processo civil. Primeira, prova oral. Segunda, prova documental. Prova oral, falada pela boca. Então, eu vou levar testemunhas, depoimento pessoal numa audiência de instrução e julgamento. Isso é prova oral. Deixa de lado as provas orais, provas documentais. Documental em sentido estrito, é prova documental. Inspeção judicial é prova documental. Ata notarial é prova documental. E também eu tenho aí a possibilidade de usufruir da prova pericial, que também é prova documental. São 4 provas documentais. Pronto, fica mais fácil, mais limpo. Como que eu ganho uma ação de uso campeão ou como eu consigo o requerimento procedente, a prenotação procedente do cartório de imóveis, do uso campeão extrajudicial? Quando eu consigo, através das provas documentais, provar a posse mais pacífica no dono. Não é comum ter audiência de uso campeão, não é comum. Nós só vamos ter audiência de uso campeão quando o processo se torna litigioso. Então, de fato, alguém entra no processo, alguém acaba se habilitando ao processo de uso campeão ou contestando, aí tudo bem. Aí nós temos um processo litigioso e é muito comum que o juiz marque, agende uma audiência de instrução e julgamento. A partir do momento que o processo se torna litigioso de uso campeão, aí sim, nós temos uma situação onde, de fato, provavelmente nós vamos ter uma audiência. Mas, em regra, nós não temos audiência. Nem sempre temos audiência em uso campeão. É muito comum não ter audiência. Só temos audiência quando alguém pede ou o processo se torna litigioso. Quero lembrar a todos que a oposição no uso campeão faz com que a gente tenha audiência. A oposição é se habilitar como terceiro interessado ou apresentar uma contestação, tá bom? Para provar que a posse é mansa e pacífica, eu preciso provar através das certidões do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal. Eu preciso provar solicitando certidões do distribuidor civil em nome dos autores e em nome dos réus. Aí eu consigo provar, de fato, que a posse é mansa e pacífica, porque ninguém processou ninguém. Então, nessa linha de documentos obrigatórios, eu vou ter o quê? Primeiro, certidão de propriedade atualizada. Segundo, plano terminal descritivo. Terceiro, a certidão de distribuidor civil, nome do autor, dos autores e no nome dos últimos proprietários que constam na matrícula. E alguns estados a certidão de uso campeão. Não é comum. Alguns estados, alguns juízes, de fato, são os documentos obrigatórios. Mudando a página, os documentos facultativos. E nesses documentos facultativos, nós temos a possibilidade de juntar tudo que faz prova da posse. Tudo que faz prova do animus domini, da alma de dono. Conta de água, luz, energia, correspondência, contratos, prestação de serviço, nota fiscal, tudo. Cadastro, né, previdência social, cadastro do filho na escola, matrícula, fotos, imagens. Facultativo, dá para a gente brincar com essas provas, declarações, né? Tudo isso prova. No caso da posse indireta, um contrato de locação, um contrato de comodato, eu preciso ter em mente que os requisitos do uso campeão para a consumação do uso campeão consistem em alguns requisitos, que são a coisa hábil ou suscetível de uso campeão. Inicialmente, gente, eu sempre falo isso nas aulas, deve ser verificado se a coisa é suscetível de uso campeão, posto que os bens fora do comércio e os bens públicos não se sujeitam a essa forma de aquisição de propriedade, que é a forma originária. A posse tem que ser qualificada, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Para os campeões, a posse tem que ser qualificada. A posse é fundamental para a caracterização da prescrição aquisitiva. Entretanto, não existe qualquer posse que configure o uso campeão, é uma posse qualificada. Cuidado que em várias situações não existe posse.
em comodato, em locação, não há que se falar em posse. Preciso provar também o decurso do tempo. Com relação ao decurso do tempo, é importante frisar que a contagem é por dias e não por horas, iniciando-se sim o dia seguinte, o da posse. Então, é a contagem do tempo. O justo título de boa-fé não é obrigatório em qualquer uso capião, e muito menos a boa-fé. Se você pegar o uso capião do 1238, não existe obrigatoriedade de justo título, e muito menos de boa-fé. Então, algumas espécies exigem o justo título de boa-fé. Então, cuidado. O artigo, se você pegar o 216A do Código da Lei de Registros Públicos, né? O 216A da Lei de Registros Públicos, nós vamos ter alguns documentos obrigatórios para o uso capião. E aí, lá, diferente do judicial, nós temos a obrigatoriedade de ter uma ata notarial. Então, no uso capião, que não é o judicial, né, mas sim o extrajudicial, nós temos que juntar, sim, a ata notarial. A ata notarial é obrigatória. A ata notarial de posse. Esta ata, lavrada por tabelião, atesta qual é o tempo de posse da pessoa no imóvel. E pode também ser acrescentado para completar o tempo necessário, em alguns casos, o tempo da posse dos antecessores, a soma de posse que é permitida no Brasil. A planta e memorial descritivo são necessários para mensurar a dimensão do imóvel. A planta representa uma vista superior da base do imóvel, né? E no seu entorno, o memorial descritivo mostra as medidas coordenadas, eu sempre falo coordenadas geográficas do imóvel, além de outros dados também importantes e técnicos, né? As certidões negativas, gente, deverão ser obtidas na comarca do imóvel, então importante também. O justo título, nós já falamos aqui, qualquer documento escrito, não é todo o capião que exige, né? Mas qualquer documento escrito é um justo título. Carta de educação, carta de matação, contrato de gaveta, formal de partilha, escritura pública, então importante falar sobre isso. Então nós temos nesse cenário, gente, vários documentos importantes que vão fazer prova da posse, são os documentos obrigatórios, e temos os documentos realmente, os documentos que vão fazer prova dos requisitos, e é nisso que nós vamos nos concentrar. Quando eu falo de uso capião, então, são os documentos básicos, hein? Certidão de propriedade atualizada ou transcrição, quando tem imóvel que não tem, aí eu aplico a tese do vício registral, ou uso capião do vício registral, pouco conhecido, mas muito importante. Planta e memorial descritivo, sempre. E além desses documentos importantes, como planta e memorial descritivo, eu vou usufruir também, existe essa necessidade das certidões de distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal, tá? Isso é importante. Olha a Alessandra aqui também, Matos, bom dia, professor. Só quem pode dar entrada na uso capião é o advogado? Alessandra, sim, na verdade o advogado, a advogada, ele tem a presença obrigatória no uso capião, tanto no uso capião judicial como extrajudicial, inclusive administrativo, hein? Gosto assim, a sala cheia, gente, que legal, que honra em ter você aqui, ó. Silvia, bom dia, Mauri, Patrícia, nossa, a Gracir tá aqui também, ó, a Maria de Campinas, hein? Ei, Campinas, tanta aula em Campinas. Elisângela, a Silvia faz uma pergunta boa aqui, ó. Qual é o contrato certo de locação de unidade em aparte hotel? O locatário usará exclusivamente para fins comerciais. Na verdade, não tem um contrato exato. Se é para fins comerciais, contrato de locação comercial, tá? Esse contrato vai ser regulamentado pela Lei 8.245 de 91, tá bom? O Almari, na elaboração de um contrato, quando faltar uma cláusula que gere desacordo entre as partes, podemos nos basear em cima do Código Civil, Código de Processo Civil e CDC? Pode. O CDC sempre aplicar por analogia quando existe uma relação de consumo, mas pode sim, doutor. Boa, gostei. A Maria Santana, bom dia a todos. Legal. Olha a Rose aqui, hein? Já mandando pergunta boa aqui, ó. Bom dia, professor Júlio César Sanches. Já garanti meu exemplar do livro As 36 Modalidades do Capião. Que legal. E ele é uma leitura gostosa, leve. Não é um livro para aprofundar, mas para você conhecer, ter contato com todas as espécies, né? Bem legal. Você vai gostar. Olha a Renata aqui também. Bom dia, Renata. Professor, fala um pouco acerca da uso capião entre irmãos. Na verdade, a partir do momento que foi possível fazer uso capião de herdeiros, herança, é possível fazer uso capião, né? De irmãos também, né? O STJ ele traz vários julgados interessantes. Entre esses julgados interessantes, o uso capião de direito de herança. Né? Não tem jeito, é uma realidade. O herdeiro pode fazer uso capião. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no RESP 16.38.159 ser plenamente possível fazer uso capião desde que o herdeiro tenha os requisitos: posse, mas pacífica, nos dono, posse exclusiva e gestão exclusiva.
Detalhe, gente, eu posso fazer uso capião com um dia de posse, hein? Um dia de posse. Basta usar a tese da soma da posse. Ou seja, eu recebi a posse de alguém porque eu comprei, ou foi cedida a minha pessoa, eu faço uso capião com um dia de posse, usando a posse da pessoa. Cuidado que é só com o antecessor que eu posso somar, hein? E existe aí na posse complementar, né? O que é a posse complementar? Vamos ver. O pessoal lembra aí? Falo tanto nas aulas, nas palestras, quem me acompanha. Tem que saber, é importante aí para ajudar você e o seu cliente. O prazo, gente, para uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Nunca foi assim. A partir da decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, existe essa possibilidade. Graças, anote aí, ao RESP 1361-226. Tá? Então isso é importante, hein? 1361-226. Legal. Esse assunto é muito importante. Olha a Silvia aqui também. Uma promissária deve ser reconhecida firma. Posso pegar uma nota promissória com valor total em vez de 12 notas promissórias? Ô Silvia, você sabe, eu sempre falo, falei isso numa mentoria, o professor faz muita mentoria para advogados, quem precisar, eu estou à disposição sempre. Eu falei para um advogado ontem, se você tem um contrato bem feito, compromisso, promessa, seja um instrumento público ou particular, eu não vejo necessidade de assinar nota promissória, porque o contrato, quando bem feito, se é assinado pelo comprador, vendedor e duas testemunhas, ele já é um título executivo extrajudicial. Então, na falta de pagamento, você já consegue executar o contrato. Eu não vejo a necessidade de fazer nota promissória. Ah, professor, é para garantir mais. Não vejo. Talvez seja desnecessário, né? O próprio contrato, Silvio, ele já faz a confissão de dívida, né? Já é um título executivo extrajudicial. Você pode até mencionar isso no contrato, se você quiser criar uma cláusula em cima das disposições gerais, tá bom? Em relação à dúvida da Renata, uso capião entre irmãos, tios, pais, pode ser feito. Por quê? O que a gente tem que guardar? O uso capião não interessa a origem, a relação que você tenha com pessoas, interessa a relação que você tenha com o imóvel. Ou seja, você cumprindo nesse imóvel os requisitos, posse, mas pacífica, nos nome, você tem direito de fazer uso capião. Tá bom? Doutora Renata, um abração. Como ter duas testemunhas se não tem ninguém no local? Ah, não, Silvia, você pode pedir para duas pessoas assinarem. Aí você fala, mas é fraude? Não é. Quem assina um contrato, não precisa ser no ato, pode ser depois. É testemunha instrumental. Elas nunca vão no fórum, nunca vão ser convocadas numa audiência, não tem sentido, né? Elas são instrumental, só para confirmar aquele ato. Eu nunca vou esquecer um estagiário no escritório, eu falei, você pode assinar como testemunha nesse contrato? Professor Júlio, não quero me complicar. Eu falei, não, testemunha instrumental. Ou seja, você nunca vai se chamar numa audiência, é só para cumprir tabela. Aí ele entendeu, ele assinou. Olha, querida doutora Lília, bom dia. IPTU, um dos documentos obrigatórios para uso capião? Doutora Lília, quando tem IPTU pago, água, luz, ajuda muito. Se não tem outros meios de provar. Nós ganhamos semana passada um uso capião, o cliente nunca pagou uma água, uma luz, nunca pagou um IPTU. Aí você fala, professor Júlio, mas como ganhou a ação do uso capião? Provou com outros meios. Tinha outras provas, não tinha água, luz, IPTU, mas tinha várias outras provas, declarações, tinha contrato de prestação de serviço, recibo nota fiscal de depósito de material de construção, né? Olha só, Renata aqui. Olha, Silvia, então pode ser feita a assinatura anos depois? Pode, Silvia. Um dos grandes enganos, né, a gente achar, ninguém assinou na hora o contrato, duas testemunhas, não pode mais. Pode. E eu já vi advogado, por isso a gente precisa parar para pensar antes de falar as coisas, viu, gente? Um advogado, uma vez, o professor fez uma defesa, a testemunha não assinou na hora. Não existe isso, eu posso assinar depois de 10 anos depois. A testemunha, gente, no contrato, é testemunha instrumental. Eu não vou conseguir nulidade do contrato porque a testemunha assinou depois, instrumental porque ela teve acesso ao contrato, entendeu? Então cuidado, tá bom? Olha a Lília aqui, a situação é de terreno e tem poucas provas. Não consigo dar entrada para querer o IPTU, o órgão da prefeitura está impedido. É difícil, mas, Lília, se você não conseguiu passar o IPTU para o teu nome, tem outros meios de provar e ganhar esse uso capião, vai tentando, mas se não conseguir, você ganhando os campeões, você se torna dona e fica mais fácil você passar para o seu nome, tá bom? Legal, gente. Vamos dar atenção aqui também. Lembrando que quem está acompanhando, nós temos vários convidados, o pessoal do Instagram também, é a pós-graduação em Direito Imobiliário, a minha pós, a qual eu coordeno com muito amor e carinho, sou professor titular do curso. Qual que é essa pós? Da Escola Superior Universitária.
Então, quem quiser fazer parte, gente, digita no Google, Portal ESU, ESU, Portal ESU, ESU, Escola Superior Universitária, ou www.portalesu.com.br, tá bom? Essa pós é uma pós-graduação, ela tem um caráter social, a ideia é que todo mundo possa estudar, corretor, advogado, é um sucesso, muitos alunos formados, mais de 6 mil alunos já formados nessa pós comigo. É uma pós em direito imobiliário, transações imobiliárias focada na prática, não é revisão de direito civil, é focada na prática mesmo, tá bom? O valor eu não me recordo, mas é 980, se eu não me engano, tá bom? É um preço social porque a gente quer que as pessoas estudem, todo mundo tem que estudar, debater assuntos e assim juntos conseguimos ter uma advocacia melhor, né, gente? Agradar nossos clientes, ajudar nossos clientes. Fabiano Godoy tá aqui, a Bruna, quero dar um abraço para todos, mesmo aqueles que eu não falei o nome, tá? O Yuri, Lucas tá aqui, o Ellen, professora, a Dete também tá aqui, ó. Que legal. Leandro, Sargento, Valéria, Letícia, aí vai, olha quanta gente, Magno. Legal, Luiz Felipe faz uma pergunta boa, doutor Luiz Felipe. Como solicitar essas certidões negativas da Justiça Estadual Federal? Tudo no site, doutor, tudo no site. Entra no site do Tribunal de Justiça daquele estado e da Justiça Federal. É muito simples, muito fácil, não gasta nada, hein? Doutor Fabrício, legal. Bom dia de BH, hein? Olha a Daniela de BH, oh, coisa boa. Maristela, olha quanta gente, que legal, hein? Sucesso mesmo, ó. O Saulo, se o autor da uso capião for casado, ele necessita do consentimento? Legal, doutor, adorei a pergunta. Ações imobiliárias é de consórcio necessário, então o marido e a esposa precisam aparecer na ação. Qual que é o meio que eu tenho de tirar o marido e a esposa? Eu consigo tirar o marido e a esposa da ação se ele ou ela assinar uma declaração que não tem interesse na ação. Ou eu faço isso, ou peço para citá-lo, que não é legal, né? Já pensou? Você está tomando café com a esposa, com o marido. Amor, atende lá, oficial de justiça, eu pedi para te citar. Fica esquisito, né? Pode dar divórcio, hein? Cuidado. Olha a doutora Graziele aqui. Lembra de mim, doutor? Quero fazer aquela palestra. Aquele caso conseguindo recurso. O de Laje. Que legal, doutora. A doutora Graziele, legal. Conta comigo, doutora Graziele, conta sim. A precisar, à tua disposição, viu? Manda mensagem aqui. Advogada, a doutora Kátia Rodrigues. Professor, como os juízes veem a uso capião em que 2 herdeiros entrou com requerentes no meio da ação? Na verdade, o uso capião é uma ação declaratória. O maior erro do advogado, gente, na ação do uso capião, é colocar em face, contra. É uma ação declaratória, não tem réu, né? Então, você tem que se concentrar em provar os requisitos. Por mais que alguém tenha se habilitado, contestado, a oposição tenha ocorrido, você se concentra nos objetivos dessa ação, viu, doutora? Para dar certo. Legal, gente, sala lotada, completamente lotada, que legal. Olha só, a Rose pergunta aqui, o juiz deferiu o pedido de penhora no salário, devedor de locação, em 10% do servidor estadual. A secretaria foi oficiada, ainda não aplicou o desconto. O que fazer? Faz uma petição ao juiz informando que estão descumprindo a ordem deles, estão brincando com o judiciário, né? É uma saída e pede que seja feito um mandado judicial sob pena de multa. Dr. Marcelo aqui Garcia, professor, tentei comprar o livro pela rede social, mas não consegui. Marcelo, tem um site da editora, da Saraiva, a editora é a Mizuno, né? Dá uma olhadinha. É porque esgotou, viu, Marcelo? Esse livro aqui esgotou. As primeiras 1000 cópias, acho que no primeiro dia já esgotou, mas acho que já tem pré-venda de novo. Dá uma olhadinha lá, Marcelo. Qualquer coisa você manda mensagem aqui no escritório. Entra no site da editora Mizuno. A Silviária, querida Silvia, está aqui, ó. Não tem acesso a um contrato de locação que diz a cliente que existe só o locador teria posse. Posso cobrar nesse caso multa? Ô Silvia, o que a gente precisa lembrar, hein? Pode alugar um imóvel, pode ser possuidor ou pode ser proprietário. A lei do inclinato diz isso, né? Quem pode alugar um imóvel? Pode ser o proprietário ou o possuidor, então o posseiro pode sim. Olha o Fabião aqui, societar, ó, 2 dias de aula, societar, né, Fabião? Ei, que legal. Grande abraço, amigo. Fica com Deus, viu? Sua filha deve estar grande, hein, Fabião? Que legal. Um abração, Fabião. Ele, professor Fábio. Gente boa demais, viu? Jefferson, Jailton. Olha o professor Lucas, que dá aula comigo na PUC. Que legal, professor. Um abração, professor Lucas. Que legal. Estaremos juntos, hein? Semana que vem. Gente, quero agradecer a todos. Um forte abraço, saúde, paz, amor a todos, tá bom?
E não esqueça que a vida é curta, então a gente não pode só trabalhar, só pensar em ganhar dinheiro. E também pensa comigo, você não tem que competir com ninguém. Você é um ser único, hein? O maior veneno da sociedade é a comparação. Combinado? Cuidado com esse mundo dos coaches. É coach pra lá, coach pra cá, que você tem que ficar rico, milionário, sucesso. Não, você tem que ser feliz de dentro pra fora. Tá bom? Não vai nessa não que você se dá mal. Depressão, ansiedade. Maria Santana, 2 ações tramitando na mesma vara, iniciando a posse do usucapião. O juiz suspendeu a usucapião. Usei 2 obras do Senhor para tentar reverter a decisão, suscitando a propriedade do usucapião. Usou a obra do professor Júlio, eu fiquei até emocionado, até arrepiei aqui. Muito obrigado, Maria Santana. Tem dado certo, hein? E nós tivemos 3 decisões esse ano do Supremo Tribunal Federal mencionando os meus livros. Eu fico muito feliz, divulguei nas redes sociais. Então, legal, muito obrigado. A Silviara, professor, o inquilino teria a posse do contrato? O inquilino tem direito a ter a via dele do contrato, né? É um direito dele, sob pena de obrigação de fazer. Ele poderia fazer uma ação contra a imobiliária, contra o corretor, contra o locador. O doutor Amauri, é possível fazer usucapião de um terreno de município, de estado, onde há mais de 15 anos a pessoa... É possível, Amauri, presta atenção no usucapião de domínio, hein? Vai lá no meu livro de usucapião, a capa vermelha, eu explico sobre ele. A Renata quer fazer a posse. Como que eu faço a posse? Você vai adorar, Renata. Você entra no site www.portalesu.com.br, tá bom? Você vai conseguir fazer a pós-graduação comigo, né? Vai ser muito legal se você quiser, é uma honra. Entra no Portal ESO, lembrando que tem vários cursos gratuitos, hein? Lá no Portal ESO, tá, gente? Muitos cursos gratuitos no Portal ESO. Tem também um link de modelo de peças, kit de peças para advogados, muita coisa boa, tá? E aqui o Saulo pergunta, a contestação interrompe o prazo do usucapião? Não interrompe, hein? O Saulo, não interrompe não, tá? Nem a contestação, nem a habilitação, hein? Legal, Saulo, sempre perguntas boas. Gente, muito obrigado. Vamos finalizar esse plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação em Direito Imobiliário da Escola Superior Universitária, tá bom? Quem quiser estudar comigo, será uma honra, será um prazer. Parabéns aos alunos que participaram do plantão, são muitos alunos, e parabéns quem participou como convidado aqui, tá bom? A pós é 12 meses, Saulo, 12 meses. Tem aluno que termina antes, porque ela é online, né? Ela é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, igual esse, tá? Mas eu oriento fazer com calma, para curtir, para aprender. Vale muito a pena. É uma pós que não é teórica, ela é focada na prática. E não é uma revisão de direito civil. A gente fala de negócios imobiliários de verdade, tá bom? Então, um prazer. Gente, muito obrigado. Então, agradeço os alunos da pós-graduação em Direito Imobiliário da Escola Superior Universitária, Portal ESO. E quem quiser estudar comigo, eu estou à disposição, venha fazer pós comigo, sou o professor titular do curso e o coordenador, tá bom? Tem outros professores maravilhosos e os alunos são sensacionais, né? E só vem gente do bem, hein? Quem é do mal, por favor, vai para a concorrência, hein? Aqui só gente do bem, gente que vem para somar, tá bom? Um abraço, gente, muito obrigado, agradeço a todos. Tchau!